Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovladov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente dos seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajude a olhar. A Função da Arte, de Eduardo Galeano, está aqui nesse seu livro, chamado Livro dos Abraços. Desafios contemporâneos da docência. Esse é o nosso terceiro episódio. E como você já sabe, eu estou aqui mais uma vez acompanhado pelo professor Silvio Carvalho. Bem-vindo mais uma vez, professor. Obrigadíssimo. A gente já está figurinha repetida. É bom assim, que é repetir, eis aí o dom da perfeição. Professor, nesse episódio a gente vai conversar um pouquinho, e é por isso que a gente abriu com esse conto hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a transversalidade da arte na docência. E aí, professor, eu começaria lhe perguntando, a partir desse conto do Eduardo Galeano, eu fiquei aqui pensando, esse conto seria uma boa analogia do trabalho do professor, à medida que ele caminha com o outro e pode ser a referência que ajuda a olhar. É isso mesmo, professor? Certamente, né? O pai, o Santiago Kovladov, pode ser substituído por qualquer professor ou professora, né? O Diego não conhecia o mar, né? O mar também pode ser qualquer uma outra... O desconhecido? O desconhecido, né? E qualquer uma outra coisa que possa substituir e o professor levar a conhecer. Agora, qual é o grande mérito aí, vamos dizer assim, do Santiago Kovladov? É que ele não diz ao aluno, ao filho dele, não pega uma fotografia, lhe entrega e diz aqui, eis aqui, retrato do mar. Porque, dizendo isso, o menino não vai ter a experiência do vento, do cheiro, do canto, né? do sabor da água. Ou seja, produzir sentido, ler as coisas, né? Nessa perspectiva freiriana de produzir sentido, é você fazer o exercício dos sentidos. Né? Você agora me lembrou o nosso querido Rubem Alves, que tem um trechinho fantástico, professor, que ele diz assim, os nossos órgãos do sentido são órgãos de fazer amor com o mundo. É verdade. Muito lindo. Ele tem um livro muito interessante chamado Educação dos Sentidos. Não é? E essa ideia do Eduardo Galeano de trazer essa história do Diego, não é? Então o professor ele precisa estar disponível hoje, nós já falamos sobre isso aqui, disponível a levar o aluno a descobrir as coisas. Não é? E a partir de uma coisa fundamental, que é o desejo do aluno. Não é? Então, esse é o grande desafio que nós, professores e professoras, precisamos ter, e vivemos dentro desse desafio, que é trazer o desejo de quem quer aprender, né, para cá, e não dizer a ele, você precisa aprender isso. Né? Então, eu levo o aluno, eu atravesso alturas de areia, né, e só depois de muito caminhar, e evidentemente que nesse percurso, muitas informações vão aparecendo, né? E que nós estamos ali também para decifrar junto com eles tudo aquilo que vai pelo caminho. E lá está o mar. Né? Mas o que me chamou a atenção, inclusive, é quando o senhor trouxe o título do conto. Exato. A Função da Arte. E era isso que eu ia chegar, porque lá está o mar.
E o professor não diz nada, ou o pai não diz nada, né? O menino, quando vê aquilo, fica, diz o texto, fica mudo de beleza, né? Então, é a função da arte, é impactar o sujeito, né? Essa é a função da arte, é impactar o indivíduo, provocar nele sentimentos, seja ele qual for, de incômodo, de alegria, de satisfação, de tristeza, porque isso são sentimentos, né? Então, a arte precisa provocar isso no sujeito, né? Uma música que é tocada, se ela mexe com o meu corpo, né? É a arte me atingindo, né? É a arte que foi construída ali pelos ritmos, pelos sons, né? A melodia construída, a harmonia, o ritmo dado, que vai mexer comigo, né? E eu posso fazer uma pergunta, eu produzo um conhecimento sobre mim, por que essa música mexe comigo? Né? Por que quando toca um pagode, que eu digo que não gosto porque a letra é isso e aquilo, porque eu involuntariamente bato meu pé no ritmo do pagode? Né? Que força estranha é essa, como diz Caetano, né? Que mexe comigo e me faz bater o pé no compasso correto daquilo ali. E me dá aquela vontade de... É o meu corpo contrariando a minha razão? É o meu corpo lendo tudo isso. Né? Então, a música, a arte, de modo geral, ela tem essa função. Agora, muitas vezes, essa arte, Bruno, a arte, de modo geral, não é? Ela parece não ter lugar ainda na escola. Então, esse é o grande desafio, porque a arte pode nos ajudar a fazer o aluno, né, construir esse encantamento com o desconhecido. Eu penso que o conto do Eduardo Galeano é muito nisso. E aí vem uma outra questão que é o contraponto desse conto do Eduardo Galeano, que é um poema lá do Manuel de Barros, né, que é um poeta que eu gosto bastante, matogrossense, morreu recentemente, e ele tem um conto, um poema que ele diz o seguinte, mais ou menos assim: o rio que fazia a volta por trás da minha casa parecia um vidro mole. Um dia passou um homem e disse: essa volta que o rio faz por trás da sua casa se chama enseada. Não era mais uma cobra de vidro que fazia a volta por detrás da minha casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Sensacional. Então, quer dizer, a escola, quando ela não se deixa ser transversalizada pela arte, ela empobrece a imagem das coisas. Né? Então, o homem chega lá e diz: isso aí é enseada. Pronto. Não era mais um vidro mole que fazia uma volta por trás da casa, nem era mais uma cobra de vidro que fazia uma volta por trás de casa. Era uma enseada. Né? Então, essa ideia da certeza, de você trazer a certeza para o aluno, a escola gosta de certeza, né? Você me faz lembrar aqui também da Adélia Prado, né? Quando ela nos diz que a arte nos reconcilia com o mundo. Certamente. A arte nos reconcilia com o mundo. E um outro poema de Adélia Prado que também tem a ver com isso, que é: não quero faca nem queijo, quero fome. Não é? Então, esse é o grande desafio. A arte pode provocar a fome no aluno. Não é? A fome do saber, a fome de se jogar no mundo, de conhecer. Não é? Então, a faca e o queijo, às vezes eu não estou com fome de comer. Então, não me adianta de muita coisa. Professor, né? A arte na escola, de algum modo, ela é trabalhada, via de regra, dentro de uma disciplina curricular. Talvez a nossa experiência existencial esteja faltando exatamente essa capacidade de se reconciliar com o mundo e de ser afetado, sensibilizado. Então, talvez as nossas escolas, faltem as nossas escolas, e as nossas escolas são as pessoas que nela habitam, lidam, educam. Talvez falta mais cinema, mais teatro, mais música. Estamos com a existência, talvez, hoje, muito mais dentro da educação, muito pragmaticamente em cima de conteúdos. Certamente.
além de faltar tudo isso, eu acho que um problema maior é quando tudo isso que você falou da arte, cinema, teatro, tudo isso, música, poesia, quando entra na escola, ele entra revestido de recurso didático. Ah, meu amigo, olha, as pessoas me falam assim, professor, como é que faz para eu trabalhar com música? Eu disse, normalmente eu digo assim, me diz como é que você trabalha. Né? Então ela diz assim, não, eu quando vou ensinar português, né, verbo, então eu pego uma música de Caetano, boto uma letra lá, e para ver o verbo em que tempo está na letra de Caetano. Eu disse, pois é, você vai me desculpar, mas isso é uma experiência que até aquela época, até você levar a música do Caetano, o menino só odiava verbo. Então depois que você levou a música de Caetano, ele passa a odiar verbo e Caetano. Porque todas as vezes que ele for ouvir Caetano, vai se lembrar do verbo. Então a música do Caetano é para o menino ouvir, né, e curtir a música do Caetano, experimentar a sonoridade da música do Caetano, a harmonia que a música do Caetano traz, a experiência estética que tá ali naquela coisa. Claro, tudo bem, depois até você pode dizer, olha, veja a genialidade do compositor que né, transgride a sintaxe ou transgride a norma gramatical para criar um efeito estético nisso. Né? Quer dizer, essas são as formas que a gente tem de trazer a apreciação estética, a experiência estética para o aluno ali, né? E não usar isso como recurso didático. Então, todas as vezes que ela entra na escola, só entra com essa função, né? De servir para um conteúdo repetido, que é uma informação que os meninos já dispõem hoje, aí, como nós já falamos, né, todos os meios de internet, etc. Ô professor, você está falando muito da música, né? E eu estou aqui pensando a força da música popular brasileira. De um modo geral, o senhor não vê que a gente subestima ou deixa de potencializar a força que tem a canção popular? Ah, certamente. E eu posso dizer isso com muita segurança, porque eu nasci numa cidade onde não tinha livrarias, onde não tinha bibliotecas, né? Livro era uma coisa muito rara, né? E foram as canções que me salvaram, né? Os seus livros foram as canções? Os meus livros foram as canções, né? A propósito, eu me lembrei aqui, né? E sempre Caetano passeando pela minha vida, mas eu era muito menino quando um tio veio a Salvador e levou o disco da Gal Costa para lá, né? E botou lá na radiola que ele tinha montado, né? Eram 12 músicas, mas essa me marcou profundamente, que era você precisa saber da piscina, da margarina, da gasolina, da Carolina. Você precisa saber de mim, baby, baby. Eu sei que é assim, baby, baby. Eu sei que é assim. Você precisa tomar um sorvete na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto, por aí vai. Quando eu ouvi essa música, cara, eu logo, pra mim ficou assim, baby era eu, né? Porque ele virava pra mim, é como se tivesse Gal Costa olhando pra mim, ou Caetano, quem quiser, olha, você precisa saber da piscina. Então, na minha cidade não tinha piscina, eu nunca tinha visto uma piscina. Interior da Bahia, né, isso no final dos anos 60, não tinha ideia do que era uma piscina. Né? Então, você precisa saber da piscina, da Carolina, da margarina, você precisa tomar um sorvete. Cara, eu não tinha ideia do que era um sorvete, porque tinha a energia, era a motor, então ligava às 6 horas da tarde, desligava às 10h30 da noite, não tinha como você ter geladeira para fazer sorvete
Então, eu não tinha ideia do que era sorvete, queria saber o que era sorvete. Então, esse mundo urbano que era desenhado na canção do Caetano, me fez decidir assim, eu quero morar em Salvador, porque aqui ainda, ele dizia, você precisa andar com a gente. Aí eu pensava, poxa, essa gente, quem será? Imaginava ser uma gente bacana, uma gente para frente, né? Você precisa aprender inglês. Então, eu fui falar à minha professora isso. Não é? Fui falar à minha professora. E a resposta que eu tive dela é o seguinte: você não gosta da sua terra? Olha, eu não tinha dúvida nenhuma. A única dúvida que eu não tinha era o amor pela minha terra. As minhas dúvidas eram outras. Era o que era uma piscina, o que era um sorvete, né? O que gente era aquela, enfim, era isso. E eu só queria dizer a ela desse meu desejo. E depois, porque ela só soube porque eu comecei a escrever cartas para parentes meus que moravam aqui em Salvador e tal, querendo me oferecer para vir morar, para conhecer a cidade e tal. E ela, além de me dizer isso, me disse assim: é melhor você, se vai mandar essa carta, vá consertar os erros de gramática que tem aí. Então, sabe? Então, a canção, a canção brasileira, ela tem essa potência, porque ela não traz só o ritmo, não é? Nem a sua construção harmônica, mas a canção brasileira também é a nossa forma de pensar. Não é? Então, o próprio Caetano diz isso: se só é possível filosofar em alemão, se você tem uma ideia incrível, faça uma canção. Não é? E Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, todos os compositores brasileiros têm dado testemunho, né, de que as suas obras são peças de reflexão, de forma de pensar do brasileiro. Ô, professor, eu acho inclusive que uma função da arte importante é nos ajudar ou nos estimular a criar metáforas. Sim, é evidente. Não é? Claro. E, ao mesmo tempo, quando a gente olha para esse desafio docente de integrar a arte à sua própria dinâmica social de vida, seja dentro da sala de aula, seja fora da sala de aula, isso me lembra muito Paulo Freire, né? Eu me movo como educador porque primeiro eu me movo como gente. Sim. Né? Então, talvez, professor, também na nossa formação inicial de professor, talvez nos falte também experiências de maior aproximação e de hibridização de todas essas linguagens. Além de que as metáforas ajudam a aumentar o mundo, né? Então, a metáfora, ela é includente também. Sim. Né? Ela é includente porque quando eu trabalho com a metáfora, eu possibilito que o outro produza o sentido que ele quer e assim fazendo ele reconheça aqueles referenciais, aquelas vozes também que falávamos aqui desse ser polifônico. Por que eu estou lendo desta forma a metáfora? Né? Que conhecimento, que saber não formal eu estou acionando dentro de mim para ler isto desta forma? Né? Então, e proporcionar essas experiências de leitura ao sujeito é fantástico, porque ler, como diz o Bartolomeu Campos Queiroz, é cuidar-se. Ler é encantar-se com as diferenças. E é somar-se ao mundo. Somar-se ao mundo, né? Então, a arte tem toda essa possibilidade. Ela não trabalha com as certezas. Professor, né? a expressão reta não sonha. Sim. Agora, de algum modo, o que a gente também observa é que talvez falte repertório, eu diria, da literatura, do cinema, talvez até das séries de TV, da própria música. Como é que a gente pode estimular a docência para que ela encontre nessas possibilidades, inclusive, professor, a possibilidade de divertir-se praticando e vivendo a docência? Pois é. Você agora me lembrou uma coisa bem doméstica, bem familiar. Meus filhos conversando comigo, a gente toda semana se reúne, saber a escola, não sei o quê, e eu tenho um casal de filhos gêmeos. Tem 14 anos e os dois me disseram: nós estamos decorando muitas coisas na escola, mas aprendendo nada. Então, e eles estudam num bom colégio, viu? Então, eu falei, como assim? Então, os meninos
lei, é uma máxima que se diz que os meninos hoje não gostam de ler, ao contrário, os meus leem. Já leram O Mundo de Sofia, toda a série ai meu Deus, do Potter, Harry Potter. Então, aquelas coleções que agora estão saindo aí para as meninas, para os meninos, né? Banana não sei como e tal. Diário de um Banana. Diário de Banana. Não sei. Eles leem tudo. Já leram, os dois já leram, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cuba, né? Coisas assim, fazem comentários que me impressionam. Né? Portanto, é possível você criar tudo isso dentro dele. Quebrar essa forma reta, como você está falando. Aliás, o Manuel de Barros, você falou, eu vim aqui num poema dele, chamado As Lições de R.Q., onde ele diz o seguinte: aprendi com Rômulo Quiroga, um pintor boliviano, que a expressão reta não sonha. Olha aí. Não use o traço acostumado. A força de um artista vem das suas derrotas. A arte não tem pensa. O olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. Deus deu a forma, os artistas desformam. É preciso desformar o mundo, tirar da natureza as naturalidades. Agora é só puxar o alarme do silêncio que eu saio por aí a desformar. É isso que, esse é o grande desafio, né? É do docente com a arte, é pegar a arte para ajudar o seu aluno a transver o mundo, né? Sair desse mundo feio que só traz as imagens da violência, sabe, da pobreza, enfim, dessas coisas, da feiura do mundo, né? É preciso trazer beleza para o mundo, né? A beleza é fundamental, né? Já dizia o Vinícius de Moraes, né? A beleza é fundamental. Então é preciso trazer a beleza para dentro. E a forma de trazer beleza é pela arte, ajudar o aluno a transver o mundo, sair desta forma manipulada, né, de se ver o mundo. Porque vender violência, vender insegurança, se vende tudo isso, isso é negócio, né? Então a forma de transver o mundo é possibilitar aos alunos o acesso à beleza. E quem produz beleza é a arte, né? E aí você falou de uma palavrinha que você usou aí, que é a questão de repertório. É evidente. Quer dizer, eu jamais vou formar um leitor se eu não sou leitor, né? Como é que eu posso formar o leitor se eu não leio? Como é que eu posso levar o meu aluno a se apaixonar pelo mar se eu não vou ao mar? Né? Como é que eu posso fazer o meu aluno se apaixonar pelas canções, pelo repertório da música popular brasileira, se eu parto do princípio que as músicas que o meu aluno gosta não prestam, só a música do meu tempo? Né? Quer dizer, você não tem ali um professor, você tem um cadáver vivo, né? Porque ele está dizendo do meu tempo, porque o tempo dele já foi, então ele já morreu. Professor, talvez nós docentes estejamos deixando de ser referências, né? Ou seja, esses jovens estão buscando referências em outras experiências que não a experiência que a gente em sala de aula ou fora dela pode estimular. Agora eu só queria fazer um adendo aí, porque nós estamos falando do professor, e quem está lá na linha de frente, de fato, é o professor. Agora, para que este professor crie essas condições, né, de enfrentar esses desafios, é preciso, em primeiro lugar, que o professor seja muito bem remunerado, que o professor seja visto neste país como um profissional de importância, que o professor tenha uma formação capaz de produzir este repertório que você falou, né, para que assim ele possa dar ao aluno as diversas possibilidades de acesso aos bens culturais produzidos, né, que o professor tenha o respeito que ele merece ter enquanto profissional, as condições de trabalho que ele precisa ter para isso. Então não é só jogar a culpa no professor e achar que ele
sozinho ou na professora, que ele sozinho, um ou outro, vai resolver as suas questões. É claro que essa sensibilidade precisa estar dentro do professor. O compromisso com o seu trabalho precisa estar dentro do professor. Mas é preciso que a sociedade brasileira decida que educação ela quer dar ao seu povo. Caro professor, cara professora, passou rápido, não é verdade? Mas eu gostaria, antes de encerrar esse terceiro episódio, talvez guardar essa frase que o professor trouxe, que é muito importante. Talvez o maior desafio contemporâneo da docência relacionado à arte seja a gente transver o mundo. Aguardo você no próximo episódio.